está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Opa, vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, aí com aquele destaque que a gente sempre dá pra Fórmula 1, né? E lembrando que é um conteúdo do site f1mania.net, aproveita, entra lá também, baixa o nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais, aí segue a gente e tudo mais, que tem sempre um conteúdo muito legal, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma Race Week, né, Garcia? Nesse final de semana teremos Grande Prêmio de Miami, segunda etapa sprint do ano, né? E claro, a gente vai falar disso no primeiro bloco, Garcia. No segundo a gente vai falar do Adrian Newey, né? Adrian Newey que agora toma rumores fortes aí sobre ele estar direcionado para Ferrari no ano que vem, né? Adrian Newey e equipe, lembrando que ano que vem é ano de Hamilton na Ferrari também, então tudo isso no segundo bloco. Para fechar as rapidinhas, né, Garcia? Tem aqui também nova câmera on-board aí já estreando no GP da Espanha, né? Então tem também informações sobre o Sainz e a sua nova equipe aí, partindo do seu empresário. E para fechar, a Fórmula 1, Garcia, deve aumentar o número de corridas sprints na temporada de 2025. Lembrando também, Garcia, né, segunda-feira a gente começa essa semana aí, uma semana um pouco mais curta, porque né, quarta-feira, dia do trabalho, 1º de maio, completa 30 anos do Senna também, então uma semana muito especial aqui, 30 anos do falecimento do Senna, né, Garcia? Uma semana muito especial pra gente, pro f1mania.net também, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, dia 29 de abril de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, começando mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, Race Week, teremos Grande Prêmio de Miami nesse final de semana, né, no domingo, e vamos começar fazendo o seguinte, porque a gente tá naquele final de semana diferente, né, porque vai mais uma vez ter Sprint Race, né, a gente vai ter a corridinha curta mais uma vez nesse final de semana, então vamos lá. Vou começar diferente, como a gente sempre faz aqui, Gavi, vou começar com os horários, tá? Pra gente situar todo mundo, porque o formato do final de semana é diferente, os horários são diferentes, a gente vem de uma sequência aí de madrugada e a gente ainda não vai acertar aquele horário que a gente tá acostumado, que é o horário da manhã, porque a gente vai passar pros horários da tarde agora. Então, sexta-feira, atenção, teremos treino livre, 1h30 da tarde, horário de Brasília, da 1h30 às 2h30, treino livre, ponto. Tá? Aí, às 5h30 da tarde, atenção, olha, os horários são malucos mesmo. 5h30 da tarde, a gente tem a qualificação sprint, né? Então, ainda na sexta-feira. Esta qualificação sprint define o grid para a corrida sprint, ok? Beleza. Definido o grid para qualificação sprint, ali por volta de 6h30 a gente entra ao vivo com o nosso parque fechado também, né? As nossas lives aqui, que a gente sempre faz, YouTube, Twitch, Facebook, enfim, Twitter e tudo mais, né? No sábado, 1h da tarde, a gente tem a sprint, corridinha, meia hora, 100 km, corrida curta, tá? Aí, como a gente já falou, tem todas aquelas regras diferentes de parque fechado, que inclusive foram muito bem aprovadas pelos engenheiros aí da Fórmula 1 e tudo mais, pelos chefes das equipes e tudo mais, né? Então, 1h da tarde tem sprint, meia horinha de corrida, e das 5 às 6 da tarde tem a qualificação para a corrida do domingo. Formação do grid para a corrida do domingo, 6 da tarde, mais ou menos, ali a gente entra ao vivo com o nosso parque fechado. E domingo, ali às 5 da tarde, tem a corrida, o Grande Prêmio de Miami. E por volta de 7 da noite, se não tiver bandeira vermelha atrás, aquelas coisas todas, a gente está ao vivo com o nosso parque fechado também. Fim de semana diferente, não só nos horários, como também, mais uma vez, no formato, né, Gavi? É isso, Garcia. Formato diferente, né? A gente tá
vai ser a segunda corrida sprint do ano, então, como disse, e esse formato diferente que eu particularmente gostei. Claro, a gente tem ressalvas sobre o formato, sprint, etc e tal, mas falando deste novo formato especificamente, né, Garcia, eu acho que deu certo, porque, principalmente assim, as equipes tiveram realmente chance de conseguir reequalizar os seus carros para o domingo, né? E isso fez muita diferença. Então você tinha ali antigamente as regras do parque fechado, fechando depois logo na sexta-feira, então os pilotos corriam com o mesmo ajuste tanto na sprint, tanto na corrida principal também, então isso prejudicava ali o espetáculo como um todo, né? Então a gente tendo 2 ajustes, aí foi o caso até da McLaren, que publicamente, né, através do seu chefe de equipe, o André Stella, então confirmou que fez diferença mesmo você poder fazer um ajuste diferente no carro, né? Óbvio, é claro, né, Garcia? Uma coisa é uma corrida de 25 voltas, 24 voltas, uma coisa é uma corrida de 75 voltas, então a configuração do carro muda completamente. Para quem brinca um pouco no simulador aí, né, o Garcia, e olha, eu falo muito de simulador, mas o próprio Gran Turismo, né, com o passar dos anos e tudo mais, eu até entrei num campeonatinho de Gran Turismo essa semana, Garcia, e o negócio tá muito evoluído, cara. Fiquei um tempo fora aí da plataforma, né? E eles estão também com desgaste de pneu, etc e tal. Então hoje a gente tem, né, aí múltiplos simuladores e a gente vê a diferença que é quando você faz uma corridinha curta lá de 10 voltas, quando você vai fazer uma corrida mais longa de 25, 30 voltas, então muda bastante o acerto do carro, né? Então ponto para a Fórmula 1 nesse sentido, né, Garcia? E a gente vai para mais uma sprint, cara. Difícil a gente prever o resultado de Miami que não seja a favor da Red Bull, né, Garcia? Por tudo que a Red Bull fez nesse ano, né, por tudo que a Red Bull tem feito nessa entre-safra de eras da Fórmula 1, e também vamos considerar o ano passado, né, em retrospecto aí, se a gente lembrar, ano passado foi um show do Max Verstappen lá em Miami, né? Então largando da P9, né, Garcia? Conseguindo aí escalar o pelotão rapidamente, né? Muito antes ali da primeira parada. Eu acho que ele assumiu a P1 na primeira parada, se eu não me engano, né? Mas conseguiu aí escalar o pelotão. E inclusive foi a corrida também que marcou ali o começo do fim do Sérgio Pérez, hein, Garcia? É verdade. O Pérez ano passado, ele largou na frente, com chance de assumir... Uma pole impressionante, né? Uma pole impressionante, com Verstappen em nono, todo mundo falando, olha, amanhã ele vai assumir a liderança do Mundial, um mexicano depois de, sei lá, mais de 30 anos, e... todo mundo falando também que, olha como ele vai bem nos circuitos de rua e tudo mais, não é bem um circuito de rua, mas não é um circuito fixo, e deu tudo errado. O Verstappen, antes da parada dele, ele já era o segundo, tava quando eles pararam nos boxes, o Verstappen tava a 2 segundos do Pérez ali, só na pista, assim, foi um negócio impressionante, uma corrida, né, que mostrou bem a diferença entre os dois pilotos, né? Sim. E é um grande prêmio de Miami. Só uma pergunta, lembrei, eu ia fazer uma pergunta muito rapidinha, já pra voltar, pra nem sair muito do assunto. Você tá jogando o Gran Turismo 7, Gavi, ou é o 6 ainda? O 7, tô jogando o 7 agora. 7, comecei, legal, tô com 2% de progresso lá. Legal, depois você me dá um feedback, hein, então. Eu tô entrando, eu vou falar, Garcia, eu sou rato de Gran Turismo, hein, cara. Pra quem estiver ouvindo aí, meus adversários desse campeonato, né, Garcia, brincadeiras à parte, eu fiquei fora, mas é demais o Gran Turismo, Garcia, vou te falar, cara. Boa. Vou te falar. Eu sempre gostei. Eu tenho o iRacing aqui, de vez em quando eu brinco e, óbvio, é um negócio mais sério, etc e tal, mas eu acho que o Gran Turismo conseguiu juntar a seriedade de você querer correr, né, simular de fato uma corrida, né, com um pouco da diversão, né? Não que o iRacing não seja divertido, não é isso, mas o iRacing, digamos que o iRacing é mais burocrático, né, cara? Boa. É muito mais burocrático. Então é isso, cara, tô de volta aí, eu jogo desde o 1 também, Garcia, igual você falou aí, né? Agora que migrei pro 7 aí, a gente... sem tempo, e vou trazendo feedbacks pra você aqui também no podcast, Garcia. Show. Mas voltando pro Grande Prêmio de Miami, Mercedes quer melhorar na qualificação esse final de semana, por isso preparou algumas atualizações aí, inclusive pro GP de Miami. Não deve ser nada circunstancial ainda, porque as coisas mais circunstanciais geralmente chegam na Europa, né? Mas o James Allison, que é o diretor técnico da Mercedes,
ele falou que eles estão saindo de um circuito limitado para eles, que era a China, para Miami, né? Um circuito que exige um pouco mais da parte traseira, inclusive, né? E aí ele quer trabalhar um cenário diferente para Miami. Diz que o aprendizado foi muito grande na última corrida, né? Ele quer ser um pouco mais ambicioso, inclusive seja na sprint, depois no ajuste para a corrida principal, e a Mercedes está mostrando muita ansiedade para essa qualificação aí no Grande Prêmio de Miami, e tem sido mesmo o calcanhar de Aquiles da Mercedes. Os dois carros estão largando muito lá atrás, né, Gavi? Então, tem sido o calcanhar de Aquiles nessa temporada, a má posição de largada da Mercedes, né, Garcia? Bem como a largada dos pilotos também. Verdade que o Hamilton fez uma boa largada, e o Hamilton, ele, né, moderadamente, ele tem até boas largadas, né? Não é um Verstappen da vida, né, Garcia? Mas agora o Russell tava deixando a desejar aí nas largadas também, acho que acertou isso, mas fora né, a largada ali da Mercedes, a posição, né, que ela tem conseguido na qualificação tem complicado a vida, porque na corrida o ritmo da Mercedes, Garcia, ele é um ritmo, digamos que razoável, né, ali para manter a posição, talvez andando num ritmo parecido até com McLaren, um pouquinho atrás, mas na qualificação realmente fica muito para trás. Então a gente sabe da dificuldade que é, apesar da mudança das regras e tudo, para você conseguir fazer ultrapassagens, etc. Então, sem dúvida, a Mercedes conseguir algumas posições no grid aí, largar um pouco mais para frente, vai facilitar a vida dos pilotos, né? A gente tem visto aí, o Hamilton tem feito, né? O Hamilton tá meio Pérez nessa temporada, né, Garcia? Larga lá para trás para subir todo mundo depois e tal. Então a gente não sabe até que ponto também isso não é culpa do W15, né? A gente sabe que não é um carro né, muito bom, muito competitivo também, mas a gente tá num cenário ali muito apertado, né? A gente pegou um pelotão, né, Garcia? Se a gente colocar lá 2021, a gente tinha Mercedes e Red Bull, né? O resto era o resto, né, Garcia? Agora a gente tem um cenário de certa forma diferente. Tudo bem que todo mundo quer a briga pela vitória, então é por isso que, né, fica aquela temperatura meio morna na temporada, porque briga pela vitória a gente não tem, mas a gente tem Red Bull lá na frente, temos McLaren, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, mundo ali. Então a gente falou de metade do grid, já 5 equipes, né? Então o pelotão intermediário ele expandiu. Se a Mercedes quer se manter nesse pelotão, né? Olha, a gente tá falando de 5 posições, né, Garcia? Para não ser a última do pelotão ali, a Mercedes vai ter que evoluir também. Então, talvez a gente já consiga ter uma amostra aí do que a Mercedes promete em termos de desenvolvimento para a temporada nesse GP de Miami. Boa. Curioso, rapidinho, Garcia, que Miami entrou num momento do calendário, né? Porque ano passado a gente teve algumas equipes levando atualizações pontuais também. Sim. Né, Garcia? Então ele meio que quebrou, né? A gente, com o histórico, a gente vai para a terceira corrida em Miami, né? Então a gente... É terceira, Garcia? É terceira corrida em Miami, se eu não tô louco também. Terceira, né? Então, a minha memória, assim, às vezes me trai, mas enfim, a gente tem poucas corridas lá, a gente tá construindo o histórico ainda da temporada aí de Miami, e já dá pra dizer que Miami, ela entrou ali, né, as atualizações que vinham só na Europa lá na frente, um pouco ali é introduzido em Miami já, né, Garcia? Alguma coisa as equipes têm introduzido em Miami já, historicamente, em 3 anos aí, Garcia. É isso, é como se fosse uma ponte, né? Porque aí chega na Europa, fica um pouco mais fácil de corrigir as bobagens também que as equipes eventualmente podem fazer. Sim, e quem falou também sobre atualizações em Miami é o Zac Brown, né? Que é o chefe o CEO da McLaren, na verdade, né? Que vai, segundo ele, levar uma atualização até de certo impacto para Miami. Diz que tem muita ansiedade na McLaren também, e ele espera que os dados se correlacionem com a pista. E ele falou que os últimos pacotes de upgrade da McLaren funcionaram exatamente como eles esperavam. Então, o otimismo é grande também nesse sentido. Ele falou assim que nem é ideal pegar um final de semana com sprint para introduzir upgrade, né? Mas vai levar, ele falou assim, a gente tem que correr esses riscos aí calculados, a gente tá pronto, a gente vai introduzir muitas peças novas e ver quanta evolução a gente consegue. A evolução da McLaren no ano passado, no caso a atualização da McLaren, a primeira grande atualização, tirou ela de pior equipe do grid para terceira, depois segunda, né? Vamos ver como é que vai dar isso. A expectativa sobre a McLaren, eu acho que
em termos de desenvolvimento, todo mundo quer ver o que vai acontecer com a McLaren esse ano, né, Garcia? Porque já fez um grande prêmio da China muito bom. Tudo bem que a gente vai colocar um parênteses aí nessa corrida lá em Xangai, porque a própria McLaren disse que não foi uma solução mágica, então talvez a gente acreditou aqui ao layout da pista, né? O layout da pista ele tenha favorecido a McLaren, então, né, vamos esperar aí para Miami. Mas o fato é que a McLaren tá muito animada na temporada, né? Começou a temporada animada, né, justamente pelo que fez em 2023, esse salto aí de pior equipe, uma das piores equipes do grid, para chegar ali em determinado momento. Se você separar a segunda metade da temporada, ela conquistou, teve momentos que ela teve mais pontos que a Red Bull, né? Assim, separando os cenários, obviamente, né? Então, assim, é uma injeção de ânimo grande. E aí a gente viu uma amostrinha, né, do que a McLaren fez ano passado, quando conseguiu esse pódio com o Lando Norris lá na China, só que já lá na frente, né, Garcia? Em vez de estar lá em último e dar um salto para ser como você disse, a terceira ali, quarta equipe, ela deu um salto estando já como terceira equipe, né, para ser, sem dúvida nenhuma, na China foi a segunda equipe, né? Então, todo mundo querendo ver como vai ser a McLaren em Miami, é óbvio que a equipe tá ali gastando todas as fichas, né, Garcia? É o grande momento, né? A hora de dar um salto seria agora. E, assim, a gente viu uma Ferrari começando muito bem e tal, mas a gente também conhece que, historicamente, a Ferrari não é uma equipe que desenvolve muito carro ao longo da temporada, né, Garcia? Dá pra dizer isso hoje já, se a gente pegar as últimas 4, 5 temporadas aí, óbvio que há uma evolução, arrisco dizer que menos do que McLaren teve, do que a própria Mercedes costuma apresentar, então a gente entra nessa guerra aí de evolução agora, né? Todo mundo muito embolado ali pra ver quem é a segunda força. E vamos ver, acho que a McLaren tem chances muito boas aí de despontar como a segunda força, se manter, né? Se conseguir aí evoluir também em Miami, Garcia. Boa, perfeito, é isso. Bom, falamos um pouquinho sobre o Grande Prêmio de Miami e a gente parte agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre Adrian Newey. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, e a gente vai falar agora sobre Adrian Newey. Pois é. São os rumores que estão rolando desde a semana passada de que o Adrian Newey vai deixar a Red Bull no final dessa temporada, né? Então, o que acontece? São várias as possibilidades. Primeiro, especula-se que o ambiente turbulento na Red Bull possa ser a causa. Lá na frente, o Adrian Newey vai falar sobre isso, se é que isso vá se concretizar, né? Mas a gente tem que começar a especular, porque é assim que funciona. E atenção, estamos falando de especulações, porque rumor forte, rumor mais concreto, assim, por enquanto, só o da saída dele, não de ida para nenhum lugar. Ainda não existe um rumor mais concreto, tá? Sim. Temos apostas com base até em algumas análises que a gente faz, mas aí é análise, é rumor, tal, enfim. Mas quais são as possibilidades? Primeira, a Ferrari atrás do Hamilton, que é basicamente a que tem sido mais comentada, inclusive. Segunda hipótese, Mercedes, até um caminho natural, talvez atrás do próprio Verstappen, que esse é outro assunto que a gente deve comentar muito em breve aí, mas vai haver uma reunião entre Mercedes e Verstappen, enfim. Newey atrás do Verstappen. A terceira é aceitar um caminhão de dinheiro da Aston Martin também, né, para que ele possa projetar os carros da equipe. A gente sabe que tem bastante dinheiro lá e já começa a ganhar, inclusive, força a possibilidade do Adrian Newey até mesmo se aposentar no final da temporada aí, que talvez possa ser esse o destino de Adrian Newey, né? O Christian Horner já falou, inclusive, sobre isso, já foi perguntado sobre isso, sobre a saída do Newey, né? E ele falou assim, olha, a gente evoluiu a ponto, achei até interessante isso, a gente evoluiu a ponto de não depender de uma só pessoa, né? As coisas aqui não ficam paradas, nada permanece igual para sempre. A gente teve uma comunidade, ele fala assim que o Paul Monaghan, né, que trabalha também no setor de aerodinâmica da Red Bull, recebeu o troféu na China. Ele falou que tá com a gente há 19 anos. Ele falou assim, a gente sempre teve uma estabilidade muito grande, a gente continua a desenvolver grandes talentos dentro da equipe. Ele falou assim, a gente tem o Rock Guillaume Roquelan, né? Ele falou assim,
ele que venceu aqueles campeonatos todos com o Sebastian Vettel e tá ainda com a gente. Aí ele falou assim, tá num projeto diferente, mas tá dentro da nossa empresa. Tem o Simon Rennie, que trabalha pra equipe, então foi falando toda a turma é grande. Se o Adrian Newey não levar toda essa turma junto, o Christian Horner quis dizer que o time continua forte, mas você vê que já aparentemente resignado e disposto a aceitar que esse vai ser o caminho do Newey mesmo, a saída da Red Bull no fim do ano, né? Rapaz, né, Garcia? A gente falou ali já sobre esse caso Horner algumas vezes, o caso Newey, né? Porque agora já são vários casos, né? Caso Horner, caso Marco, caso Newey e... Caso Verstappen. E eu até coloquei aqui, caso Verstappen, é verdade, que não sei, que achava um pouco improvável isso, mas agora o contorno que a gente teve aí depois da publicação do Automotor and Sport, né? Então, parece que tá muito encaminhada essa saída do Newey da Mercedes, da Red Bull, hein, Garcia? Não tem, como você colocou aí, não está claro qual seria o futuro do Newey, né? Se Mercedes, se Ferrari, como a Ferrari foi citada, né? A Mercedes não foi citada ainda, né? Nos rumores, né, Garcia? A gente não viu uma mensagem ainda colocando o Newey na Mercedes, mas não descarto, vou juntar alguns pontinhos aqui, naquele joguinho de junte os pontos, né, que aliás aquele joguinho é uma delícia, né, Garcia? Junte os pontos, lembra? Fazia a figura, uma delícia aquilo. Então vamos juntar, né, a gente tem aí vários casos rolando, né, então começou lá com o Marco e o Horner, né, uma disputa de poder na Red Bull, que poderia causar, a gente falou aqui várias vezes, poderia causar ali, né, um desgaste tão grande que a equipe perder esse cargo de principal equipe por problemas internos, isso poderia acontecer. A situação foi agravada quando o Jos Verstappen, né, o pai do Max, então entrou no meio ali, dizendo que o filho deveria sair, que deveria mudar de equipe, e ficou uma situação muito tensa. E aí o Newey começou né, junto com isso surgiu o rumor de que o Newey poderia deixar a equipe, né? A gente pode colocar aí o motivo do Newey deixar a equipe, duas coisas: uma, não há um ambiente de trabalho bacana, né? Vamos colocar três, vai, lembrei de mais uma aqui. A primeira, não tô gostando do ambiente de trabalho aqui, vou procurar lugar em outro lugar. A segunda seria, por exemplo, poxa, o Verstappen não vai estar aqui ano que vem, onde o Verstappen vai estar ano que vem que eu quero estar com o Verstappen, né? E a terceira, que também pode acontecer, seria assim, puxa, cansei de ganhar, né, Garcia? Cansei de ter uma estrutura plena aqui, de conseguir, vou buscar um desafio, vou sei lá, né, você, aerodinamicista da Ferrari, que tá numa situação, né, imagina, ele entra na Ferrari ano que vem, a Ferrari passa a ser campeão, o Hamilton ganha 8 dias, olha que roteiro de filme, né, Garcia? Então, e aí talvez pelo desafio, né? Então essas três coisas, né? Eu colocaria ali falta de ambiente, a segunda seria seguir o Verstappen, né? Vou onde o Verstappen está, e a terceira, então, essa busca de desafios. Eu pensando agora aqui, cara, eu não descartaria nenhuma das três. Não dá, né, Garcia? Não dá pra descartar nenhuma das três. Mas o que me chama muita atenção, cara, isso acontecer justamente quando o Verstappen também, né, vou colocar que está para sair, não, que pode estar para sair da equipe, né? Sei lá, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria que o Newey tá querendo seguir o Verstappen, Garcia. Boa. Vamos ver, vamos aguardar, né? Nem que foi para causar polêmica nesse primeiro momento. Exato. Apesar desse lado mais resignado do Christian Horner, falando dos outros nomes da equipe, a Red Bull, a assessoria de imprensa da Red Bull divulgou um comunicado dizendo que ele tem contrato até o final de 2025 no mínimo, que não há conhecimento de que ele esteja pensando em se mudar para nenhuma outra equipe, né? Mas temos também alguns rumores que, inclusive, um jornalista, o Peter Windsor, né, que muito influente também, diz que ele recusou uma oferta milionária, né, da Aston Martin, até pelo fato dele não precisar do dinheiro, corrida é o que move o Adrian Newey e tal, né, ele quer encaixar bem as coisas no plano de vida, né, e... Segundo Peter Windsor, ele prefere a Ferrari, né? Provavelmente ele tem uma confiança muito grande no Fred Vasseur também. Outros caminhos poderiam trazer muita pressão para o Adrian Newey, que não estaria neste momento de vida,
E muita gente falou também sobre o momento de vida do Adrian Newey, que já não trabalha direto na fábrica, já trabalha muito tempo em casa também, né? E que talvez, né, quem oferecer melhores condições de trabalho para o Adrian Newey, possibilidade de vitória, possibilidade de entender o seu projeto, possibilidade de dar essa tranquilidade para que ele trabalhe de casa, de onde ele quiser, possa ser o vencedor nessa barganha. Fato é que o Adrian Newey é o cara da Fórmula 1 no que diz respeito às pranchetas, a gente vem falando isso não é há muitos anos, não, a gente vem falando isso há muitas décadas, né? Uhum. Carros que ele projetou aquela Williams de outro planeta, que a gente falava, né? Que foi campeão com Mansell, com Prost, as McLarens do Hakkinen, né? Agora, todo esse período de Red Bull, tem outros envolvimentos com a Williams também, então tem muita vitória aí nesses dias eu li alguém falando, inclusive, que se o Adrian Newey fosse uma equipe, nos rankings todos aí, ele estaria à frente de muitas equipes grandes, inclusive, na Fórmula 1, que diz respeito à vitória, título e tudo mais. Então, o Adrian Newey, ele vai acabar sendo muito concorrido mesmo, não tem jeito, né? Vai, né, Garcia? Eu acho que vamos tentar fazer uma comparação com o futebol aqui, seria a mesma coisa que o Guardiola, para não usar um jogador, Guardiola dizer que tá procurando um novo time, né, Garcia? O Guardiola tá desempregado? Onde que o Guardiola tá? Porque eu manjo nada, eu tento usar esse futebol internacional, porque todo mundo... Mas eu não manjo nada, cara, de futebol internacional, Garcia. Meu negócio é futebol nacional, cara. Deixa eu ver, eu tô procurando aqui, ganhando tempo aqui, ó, vamos ver. Ganhando tempo, o Pepe Guardiola, não, eu tô vendo aqui também, ele, sei lá onde ele tá, nem assim eu tô conseguindo ver. Mas 37 títulos como técnico, Garcia. Isso em 2023. Enfim, cara, é um dos medalhões aí, né, até desejado aí pela seleção brasileira, para ser técnico da seleção brasileira, então é um dos caras que tá mais em evidência no futebol hoje, né, e aí o cara fala, olha, eu tô procurando um novo time pra mim, né, Garcia, a disputa né, o cabo de força vai ser grande aí pra ver quem vai ficar com o Newey, né, você trouxe aí um ponto muito importante, que eu acho que é essa condição de trabalho, né, como você mesmo disse aí, o Newey, ele ganha muito tempo na Fórmula 1, né? Ele já é um veteranaço da Fórmula 1. A gente sabe que com o tempo também as coisas vão pedindo por situações diferentes, né? Então uma condição de trabalho favorável, de repente com mais horas remotas e tal, pode ser uma coisa muito atrativa para ele. Mas óbvio que ele não vai abrir mão de vencer, né, Garcia? E aí por isso que eu tô junto com o Windsor também. Eu acho que bem, talvez ele esteja querendo caminhar junto com o Verstappen, etc e tal, mas a possibilidade também dele querer se juntar para uma outra equipe, e se fosse uma outra equipe, essa equipe seria a Ferrari, Garcia, na minha opinião. Né? Acho que Ferrari tem um pacote bom, como você disse do Fred Vasseur. O Fred Vasseur é um cara, vou usar essa palavra, ameno, né? Ele é um cara tranquilo, ameno, diferente do Toto Wolff, cara. Não dá pra dizer que são pessoas parecidas, né? De jeito nenhum. Então lá ele estaria sobre, né, a batuta aí do Toto Wolff, comparando com o Fred Vasseur. Eu escolheria o Fred Vasseur, Garcia, não sei o Adrian Newey. Né? Mas é isso vai movimentar muito o mercado da Fórmula 1. E, cara, assim, né, eu sei que o torcedor do Verstappen da Red Bull não quer isso, mas eu, como fã da Fórmula 1, seria muito interessante a gente ver mais um desafio do Newey na carreira, né? Boa, perfeito. É isso. Bom, a gente falou um pouquinho sobre Adrian Newey aqui, que tá com 65 anos já, né? E quando a gente fala que ele tá há muito tempo na Fórmula 1, só pra parâmetro aí de comparação, o primeiro trabalho, não como projetista do carro, mas o primeiro trabalho dele na Fórmula 1 foi lá atrás, na Copersucar, na equipe dos irmãos Fittipaldi aí. Então, só pra ter uma base de quanto tempo ele tá na Fórmula 1 aí. Mas é isso. Bom, vamos partir aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, então, por aqui, né, nessa segunda-feira. Gavi, a Fórmula 1 vai ter uma nova câmera on-board agora a partir do Grande Prêmio da Espanha, tá? E essa câmera on-board vai estar posicionada na parte traseira de todos os carros, né?
Então, a promessa, mais uma vez, da Fórmula 1, imagens mais legais e tudo mais. Você fala assim, mas não tem uma câmera on-board posicionada na traseira dos carros e tal? Sim. Hoje em dia, essa câmera fica na entrada de ar. E a câmera nova agora vai estar instalada no topo da asa traseira, uma visão mais ampla, privilegiada. Você que manja até bastante de câmeras aí, no Grande Prêmio da Espanha. Então a Fórmula 1 promete imagens mais emocionantes, pelo que você manja aí de audiovisual, que você é um cara fera no assunto, Gavi, especializado no assunto, te traz uma perspectiva boa? Me traz, Garcia, me traz, cara, porque a gente tem trabalhado com aquelas câmeras de alta resolução, né, e que dão mais profundidade, né, cara, são câmeras cinematográficas. Vou usar um exemplo, de novo falando do futebol, sabe quando mostra o cara substituindo, assim, que mostra uma câmera que ele vem, que você vê o fundo meio desfocado, parece que ela tem... É o que eles estão chamando de Cinecam, né? Isso, Cinecam, Garcia, né, então ela dá aquela profundidade, dá uma sensação eu não vou dizer realismo, cara, porque ela não é real, né? Quando você tá lá no estádio, você não tem aquela visão, assim, ela não é exatamente o que o nosso olho vê, né, cara? Mas eu aposto nisso, cara, que vai ser uma câmera colocada mais pra baixo do carro. Sabe quando a gente falou de Gran Turismo? Vou juntar. Quando você tá no Gran Turismo, que você aperta o botãozinho pra olhar pra trás, Garcia... Sim. Ela é uma câmera, ela é real, né? Não é como se você estivesse virando a cabeça, ela mostra do chão pra cima, né? Então, eu imaginei dessa forma, né? Uma Cinecam, que dá aquela sensação de realismo, de profundidade maior, né? De baixo pra cima, que dá aquela sensação de... Quando você filma alguém de baixo pra cima, Garcia, então você engrandece aquela pessoa. Uma técnica de filmagem, né? Se eu te coloco a câmera embaixo e filmo você pra cima, dá uma sensação de que você é algo superior. E o mesmo acontece se eu filmar você pra baixo, né? Igual você fez comigo lá na Exatamente. Por exemplo, até esses dias eu tava vendo uma série, que eu tô vendo aquela série Suits, né? Homens de Terno, né, Garcia? Bacana demais, né, cara? E aí tem uma assistente jurídica lá, a Rachel, pra quem assiste aí, e ela é uma mulher bonita, ela é a princesa lá sabe a princesa, Garcia, que era atriz? Eu esqueci o nome dela, cara. Enfim, a princesa, enfim, ela é a atriz lá do negócio, enfim, e ela é uma mulher bonita e tal, e tem os estagiários, né? E tem um estagiário que, assim, sempre educadamente, mas tenta paquerar ela, né? E uma hora ele vai na biblioteca e ela tá pegando um arquivo, assim, no alto, né? E ele fica todo desconcertado e tal, e aí ele se aproxima dela pra falar com ela, pra pedir alguma coisa pra ela, né? Nesse momento, cara, como ela tá no alto da escada, a câmera, ela se coloca no olhar dela e filma ele pra baixo. Meu, assim, dá totalmente essa sensação do que eu tô te falando, de que ela é uma pessoa, pra ele, é um gigante, né? Perto do tamanho dele, pequenininho lá embaixo, né? Então, essa técnica de filmagem de você mostrar de baixo pra cima, de cima pra baixo, ela costuma destacar alguém. Então faria muito sentido você ter o primeiro colocado ali sendo seguido, né, por uma câmera ultra realista, mostrando o cara de baixo pra cima, né, se engrandecendo pra cima do rival. Essa análise que eu faço, Garcia. Boa, perfeito. Vamos ver aí se vai ser tudo isso. Vamos ver. Mas, enfim, Carlos Sainz, Gavi, o empresário do Carlos Sainz já disse que vai ter atualizações em breve. Muito em breve. O Carlos, ele chama Carlos também, Carlos Honoro, né? Ele falou que o período... No momento aqui tá bem interessante, o mercado de pilotos está agitado, ele falou a gente vai ter movimentações nas próximas semanas e o jogo continua, né? Já também dando a entender que teremos em breve aí atualizações sobre o futuro do Carlos Sainz, Gabi. Pois é, Garcia, qual será esse futuro do Carlos Sainz? Será que ele vai ser companheiro de equipe do Hülkenberg, velho? Então, com a confirmação do Nico Hülkenberg como piloto da Sauber e depois da Audi... eu tô começando a achar que não vai ser esse o caminho do Sainz, não, viu? Então... Não é possível. Não é possível, né, Garcia? Não é possível, cara. Porque seria isso, então, Hülkenberg e Sainz. Não sei, ou o Hülkenberg será que seria reserva? Porque também ninguém disse que ele vai ser titular, né, Garcia? Então... Tem isso, essa pegadinha na pergunta, né? Nesse anúncio aí como piloto, não vi dizendo, olha, ele vai ser o titular. A gente espera que sim, né? Tem Zul e Bottas. Agora, difícil, cara, não sei, né? E outra, meu, eu já não vou torcer pra Audi mais, Garcia. Não vou torcer.
A gente tava todo empolgado, né? Aí os caras me metem um Hülkenberg, é sacanagem, né? É sacanagem, né, cara? É sacanagem. Falando pessoalmente, isso não é um comentário, né, técnico, né, Garcia? Mas pessoalmente falando, poxa, cara, esperava algo mais aí. A gente sabe que a transição e tudo mais precisa de pilotos experientes, sim, mas, né, enfim, cara, acho que todo mundo concorda, é unanimidade, né, não só entre nós dois eu sei que é, mas nas opiniões que eu recebo dos fãs, da galera que acompanha a gente aí, ninguém acha mais que o Hülkenberg pode fazer mais alguma coisa na Fórmula 1. Enfim, Garcia, esse é o caminho que colocou aí. Pro Sainz, Garcia, nesse momento, eu acho que o mais interessante seria ele garantir essa segunda vaga aí, né, do lado do Russell na Mercedes, cara. Melhor caminho pra ele seria esse. Nem que lá na frente, né, 2026 e tal, então, ele assuma aí uma vaga na Audi, enfim, que seja, né, Garcia, mas pro ano que vem ser companheiro do Hülkenberg sei lá como vai chamar a equipe, né? Provavelmente F1 Stake, né? Stake F1 Team. Apesar de ser o domínio eu acho que é um retrocesso muito grande pro Sainz, Garcia. Eu quando vejo o Honoro falando aqui sobre movimentações nas próximas semanas, eu também fico imaginando movimentações. Poderia ser, fazendo uma interpretação estranha aqui, talvez, uma ida do Verstappen para Mercedes. Isso seria uma movimentação que colocaria o Sainz na Red Bull, talvez, já que o Alonso já confirmou o contrato dele com a Aston Martin pro ano que vem. Então, sei lá, tentando fazer a interpretação com base em movimentações, porque perfeito. Porque o Sainz agora ali, pra Audi sim, mas para outras equipes ele também não é aquele cara de ponta tal, sei lá. Não é. Se bem que faltaria piloto pra Red Bull também, que ficar com Sainz e Pérez também não é o ideal. Nossa, né? Mas... eu tava esperando você terminar pra me falar isso, cara. A Red Bull sairia também vou usar isso, do luxo pro lixo, né, cara? Porque sem Adrian Newey, sem Verstappen, nossa senhora, enfim. É difícil, hein? Mas difícil. Pensando por esse lado aí agora... Aí o Sainz vai campeão do mundo, hein, Garcia? Aí cala a boca de todo mundo, a gente começa a torcer só pros carros a partir de 2026. Pois hein, Garcia? Pensando por esse lado não agora... Não importa o piloto. As movimentações devem ser interessantes aí, deve ser legal. A gente vai ter semanas divertidas aí pela frente. Sim, com certeza. Bom, e o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, ele já tá avaliando também aumentar o número de sprints para a temporada 2025, tá, Gavi? Hoje a gente tem 6 corridas de sprint por ano, essas 2 agora no começo, depois elas estão mais concentradas lá pro final da temporada, dividindo opiniões, né? Ele falou assim, a gente teve muita ação de pista na China, isso nos lembra o dever de entreter os fãs que vêm se divertir. Ele falou assim, então por que não, né? Isso mantém a atenção, pode ser discutido na comissão de Fórmula 1. Eu entendi que atraiu audiência para a TV, mas também aumentou um pouco o estresse das equipes ali, né? São centenas de pessoas viajando a mais, isso não é lá muito saudável. Ele falou, mas a gente já está avaliando esse aumento no número de corridas sprint. A gente sabe que, né, Garcia, é o desejo da Fórmula 1, cara. O desejo da Fórmula 1. Começou lá como, lembra, o Grand Slam, né? Eles usaram essa palavra. Então vai ser uns eventos de Grand Slam. E aí esse ano a gente tem 6, né? Esse ano a gente tem 6, querem expandir. Cara, não sei, né? Não sei, eles têm vendido isso, a verdade, né? A verdade é que para você ser um evento que receba a sprint, né? O que a gente entende nesse momento é que isso custa mais, né? Então que é um evento que tem um apelo maior, que enche as arquibancadas desde sexta-feira, etc e tal, e isso tem um valor, né, também diferenciado, um valor que seria maior do que você receber uma temporada normal, né? Então a Fórmula 1 vai vendendo o seu peixe, né, Garcia? E a gente vai tendo que engolir, cara, não tem jeito, né? Como lá no começo a gente falou que mudou um pouco o cenário, né? Mudou, mas eu ainda prefiro o fim de semana tradicional, Garcia. Eu sou acho que, né, não sei se talvez por ter acompanhado muitos anos assim, tá acostumado, talvez seja uma questão de costume, mas eu ainda prefiro o final de semana tradicional, mesmo com as novas regras, e a gente vê que é um caminho da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 queria grid divertido, etc, teve que se contentar com a sprint, 3, 6, não sei não, capaz de daqui a uns anos a gente tá chegando num 12-12 aí, né, Garcia? 12 sprint e 12 corridas normais aí. Exatamente. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @GabrielGavinelli, com 2 L's.
No TikTok é @GabrielGavinelliF1. Então segue a gente lá, manda mensagem. Eu só queria dizer, Garcia, lá no começo eu falei do especial do Senna, etc e tal, f1mania.net vai ter uma programação especial nesse 1º de maio, então várias notícias aí, entrando, várias matérias, na verdade, contando um pouco da história do Senna, aí tem curiosidades de São Paulo, os lugares que o fã do Senna pode visitar, né, quando vier a São Paulo. Tem também algumas matérias minhas que eu fiz sobre os 3 títulos do Senna, né, então tá bem legal aí, não deixe de acessar o f1mania.net no dia 1º de maio para conferir o especial aí, Ayrton Senna, Garcia. Perfeito, é isso, muito legal mesmo. O Rodrigo Michele, Gavi, ele mandou mensagem para mim aqui no meu Instagram, quem quiser me seguir, quebrei a ordem aqui, né? Primeiro, quem quiser também pode me seguir no Instagram, @CarlosGarciaFM, é o meu Instagram. E aí, como eu gosto de ler as mensagens que o pessoal manda aqui, Rodrigo Michele mandou mensagem pra mim e ele falou assim: Garcia, tem rumores aí da saída do Sargent, é o Williams mirando no Antonelli, é verdade? Não é bem a Williams mirando no Antonelli, né? É uma possível saída do Sargent e aí viria uma pressão da Mercedes para tentar empurrar o Antonelli lá, mas ele ainda precisaria de uma licença, uma superlicença especial. Ele é menor de idade. Desde o advento Verstappen na Fórmula 1 e sua primeira temporada meio atrapalhada, pilotos menores de idade não podem correr na Fórmula 1, precisariam de uma licença especial, né? Bem que se a Mercedes quiser, vai acontecer também, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas por lá. É um dos rumores, né? O rumor mais forte, inicialmente, é que depois de Miami pode ser que o Sargent perca sua vaga, né? Mas não tem nada certo ainda, né, Gavi? Não tem nada certo ainda, Garcia. É isso, o rumor é esse. Uma pressão aí de que o Antonelli seja colocado na Williams, né, para poder ganhar experiência, etc e tal, mas nada confirmado, Garcia. Eu acho que é um outro daqueles rumores que vai acabar se confirmando, né, Garcia? Mas por enquanto então. Tá só na casa dos rumores mesmo. Exatamente. O Miami tem muito muro perto da pista, então a chance do Sargent dar mais um prejuízo para a Mercedes é grande, né? Então a gente pode ver alguma movimentação nesse sentido, assim, depois de lá. Agradecendo aqui todo mundo que acompanhou a gente, mais essa edição do nosso F1 Mania em Ponto. Muito obrigado mesmo, valeu demais a presença aqui, a escuta de cada um. Tamo sempre junto, valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro, tamo junto, semana de corrida, Race Week Miami, o F1 Mania estará em loco, né, Garcia? Importante, a gente não falou aqui ainda, né? Bem lembrado. Estará em loco, Victor Berto, então, direto de Miami, aí trazendo as atualizações. Também. Rodrigo França também. Inclusive, o F1 Mania anunciou essa semana aí, né, que estará presente em 8 eventos, né, Garcia? 8 ou 9 agora aqui, não sei, eu vou ficar devendo, mas vai ser a maior cobertura da história do F1 Mania também na Fórmula 1, então 8 ou 9 eventos aí em locos, a Fórmula 1, a F1 Mania presente nesta temporada, viu, Garcia? Tem ainda Emília-Romanha, tem Itália, depois tem, obviamente, São Paulo, Abu Dhabi, tem muita coisa boa por aí. Quem se interessou, tem uma matéria também, tá na capa do f1mania.net, então essa cobertura histórica aí do F1 Mania, Garcia. É isso, ou seja, quer estar bem informado, acompanha a gente aí, que você não vai se arrepender, tá certo? Valeu, é isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.